A paz do Messias chamado Cristo e uma boa noite para todos vocês, filhinhas, filhinhos de Deus, meus irmãos e minhas irmãs. Nessa noite eu tenho uma palavra de Deus para todos vocês, tanto para os filhos de Deus e as filhas de Deus, e para todos os que um dia saíram da presença de Deus e para os que ainda ficam na apostasia da fé, não querem aceitar o Senhor Jesus como seu único Salvador pessoal da sua vida e não querem voltar para casa. Quero dizer para todos vocês também que cometem pecados nojentos, que mentem por palavras e por ações e que são adoradores de ídolos, adoradores de estátuas e são também os feiticeiros, as feiticeiras, os macumbeiros e as macumbeiras e os cães e os idolatras e os abomináveis. E para os tímidos também. Mas, meus irmãos e irmãs, peço a vocês que não tenham medo das perseguições e das tribulações desta vida e das pessoas que são desajuizadas. Pessoas que falam coisas e mais coisas sobre o Evangelho. Eu quero trazer essa palavra para todos vocês, porque essas pessoas irão ter uma grande vergonha e uma grande humilhação e um grande desprezo. E peço a vocês, filhinhos e filhinhas de Deus, que assista ao vídeo até o final, pois essas pessoas terão uma grande decepção quando esse dia chegar. Todos darão de conta do que fizeram neste mundo, dos que morreram e dos que estão vivos, que serão um piscar de olhos. E os que estão dormindo em Cristo Jesus, que ressuscitarão transformados com corpos gloriosos. Ouçam com atenção, fiquem até o final. Mateus, do versículo 31 ao 46. O juízo final. Ninguém vai escapar do juízo final. Tanto os bons e os maus. Os maus vão ter que dar de conta de tudo o que praticaram. E os bons também darão de conta de tudo o que fizeram. E ouçam agora para onde as pessoas boas e honestas irão. As pessoas que aceitaram o Evangelho, aceitaram o Messias como seu Salvador pessoal da sua vida e que não o rejeitaram. Para onde elas vão? E para onde as pessoas que o rejeitaram e que não aceitaram o Evangelho do Messias chamado Cristo Jesus, para onde elas irão?
Fiquem até o final. O juízo final. Jesus terminou dizendo: quando o Filho do Homem vier, como Rei com todos os anjos, ele se assentará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele, e ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Ele porá os bons à sua direita e os outros à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês que são abençoados pelo meu Pai. Venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Esses lugares são para as pessoas boas e honestas. As pessoas que o aceitaram como seu Salvador pessoal das suas vidas e não rejeitaram o Evangelho. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida, estava com sede e me deram água para beber. Era estrangeiro e me receberam na sua casa. Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. Então os bons perguntarão: Senhor, quando foi que nós o vimos com fome e lhe demos comida, e lhe demos comida para comer, ou com sede e lhe demos água para beber? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e o recebemos na nossa casa, ou sem roupa e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Aí o rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade, meus filhos. Foi quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos. Foi a mim que fizeram. Depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos. Afastem-se de mim, todos vocês que estão debaixo da maldição de Deus. Portanto, vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Será uma grande decepção. Adorar uma coisa que não vai fazer nada por eles. Vocês estão errados. Adorar uma coisa, se dedicar a uma coisa, trabalhar para uma coisa que no final da história não vai poder fazer nada por vocês. Ele está arrastando todos vocês para o inferno. Não é Deus que está os lançando, é Ele que está o arrastando todos vocês para o inferno. É o príncipe das trevas, é o Lúcifer, o diabo que está arrastando essas pessoas para o inferno, porque ele não quer ir sozinho. Pois eu
estava com fome e vocês não me deram comida. Estava com sede e não me deram água. Era estrangeiro e não me receberam na sua casa. Estava sem roupa e não me vestiram. Estava doente e na cadeia e vocês não cuidaram de mim. Então eles perguntarão: Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome ou com sede, ou como estrangeiro, ou sem roupa, ou doente, ou na cadeia, e não o ajudamos? Então o rei responderá: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Todas as vezes que vocês deixaram de ajudar uma destas pessoas mais humildes, foi a mim que deixaram de ajudar. E Jesus terminou assim dizendo: Portanto, estes irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna. É para onde todos nós iremos, meus irmãos. Você que o aceitou, Jesus como seu Salvador, você, meu irmão e minha irmã, que não rejeitou o Evangelho e não rejeitou Jesus, mas as pessoas que rejeitou o Evangelho, rejeitou Jesus, Deus também as rejeitara. E agora vamos para o livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 17. Vamos lá. A revolta, o perverso e a misteriosa maldade. Agora, irmãos, a respeito da vida de Jesus Cristo, o nosso Senhor, e do nosso encontro com Ele, pedimos a vocês o seguinte: não se perturbem facilmente, nem fiquem assustados se alguém afirma que o dia do Senhor já chegou. Talvez alguém diga que nós tenhamos afirmado isso, mas nós não afirmamos, eles são mentirosos. Enquanto profetizamos ou anunciávamos o Evangelho, ou que escrevemos isso em alguma carta, não deixem que ninguém os engane com nada disso, pois antes desse dia terá de acontecer a revolta contra Deus, e terá de aparecer o perverso que está condenado a ir para o inferno. Esse é o diabo. E o seu profeta é para onde vai. Portanto, meus irmãos, não fiquem tristes, desanimados,
porque a nossa grande recompensa e a recompensa dos ímpios dessas pessoas também chegará. Ele será contra tudo e que as pessoas adoram. Ele será contra tudo o que as pessoas adoram e contra tudo o que elas acham que é divino. Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. Por acaso vocês não lembram que eu lhes disse tudo isso quando estava com vocês? E vocês sabem também que existe alguma coisa que não deixa que isso aconteça. Agora, porém, no tempo certo o perverso aparecerá. A misteriosa maldade já está agindo, mas o que está para acontecer, acontecerá. Somente depois que for afastado aquele que não deixa que isso aconteça. O Espírito Santo é quem toma conta de nós, é quem nos livra e quem nos protege. Ele vai ser afastado por um período para que todo o povo ele venham ser tentados e muitos enganados. E o Senhor, então o perverso aparecerá, e o Senhor Jesus, quando vier, o matará com um sopro e o destruirá com a sua gloriosa presença. Então, meus irmãos, a nossa alegria será a vinda do Messias. Ele destruirá o perverso, o diabo, com o sopro da sua boca e nos dará a vitória por completa. E as pessoas que são desajuizadas, que cometem pecados nojentos, feitiçaria, bruxaria, criminalidade, roubo e etc. Os feiticeiros e as feiticeiras, meus irmãos, os prostitutos e as prostitutas, os mentirosos e as mentirosas, essas pessoas vão ter uma grande decepção. Os ímpios terão uma grande decepção quando vê o seu Deus sendo derrotado e humilhado e jogado no lago de fogo, aonde vai arder com enxofre. Irmãos, a nossa vitória será por completa. E essas pessoas, os adoradores de ídolos, de imagens de estátuas, os cães, os abomináveis, os feiticeiros e as feiticeiras, os bruxos e as bruxas, os idólatras e os cães e os que cometem pecados nojentos terão uma grande decepção, porque vão pagar até o último centavo. Deus não terá misericórdia e nem sentirá um pico de remorso por essas pessoas no dia do juízo final. Elas rejeitaram o Filho, rejeitaram também o Pai, rejeitaram também o Espírito e rejeitaram o Evangelho. Então, meus irmãos, não fiquem contendendo por aí não com essas pessoas. Não fiquem
batendo de frente com essas pessoas que não querem, porque elas já foram rejeitadas. Elas já foram rejeitadas, porque rejeitaram o Filho, e o Pai e o Espírito. Então sabe o que é que vocês fazem? Sabe o que é que vocês fazem, meus irmãos e minhas irmãs? Faz a tua parte. Faz a tua parte. Apenas só prega o Evangelho. Só prega. Porque talvez essas pessoas ainda se acordem e voltem. Mas fiquem até o final, para que entendam as coisas. Então o perverso aparecerá, e o Senhor Jesus, quando vier, o matará com um sopro e o destruirá com a sua gloriosa presença. O perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas, e enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram nem amaram a verdade que os poderia salvar. Somente Jesus, o Alfa e o Ômega, o Todo-Poderoso, o princípio e o fim, quem salva. Nem diabinho, nem diabão, nem capetinha, nem capetão salvará ninguém. Ele está arrastando muitos para o fogo do inferno. Por isso Deus envia o poder do erro para agir neles, a fim de que acreditem naquilo que é falso. O resultado disso é que serão condenados todos os que não crerem na verdade, mas têm prazer no pecado. Os que têm prazer no pecado e rejeitar a verdade estão perdidos. Estão perdidos. Pagarão um preço muito alto. Sofrerão demais. Enquanto os salvos, os filhos e as filhas obedientes estão na glória, desfrutando da vida eterna. E esses vão desfrutar o castigo eterno, o sofrimento eterno, junto com o diabo e os seus anjos, no fogo do inferno. Irmãos, sempre devemos dar graças a Deus por vocês, a quem o Senhor ama, pois Deus os escolheu como os primeiros a serem salvos pelo poder do Espírito Santo e pela fé que vocês têm na verdade, a fim de tornar vocês o seu povo dedicado a Ele. Foi para isso que Deus os chamou por meio do Evangelho que anunciamos, a fim
de que vocês tomem parte na glória do nosso Senhor Jesus Cristo, que Cristo quer dizer Messias. Portanto, irmãos, fiquem firmes e guardem aquelas verdades que ensinamos a vocês, tanto nas nossas mensagens como nas nossas cartas, que o próprio Jesus Cristo, o nosso Senhor e Deus, o nosso Pai, que nos ama e que na sua bondade nos dá uma coragem que não acaba e uma esperança firme. Encham o coração de vocês de ânimo e os tornem fortes para fazerem e dizerem tudo o que é bom. Aleluia, glória a Deus. E agora vamos para Apocalipse, para concluir o que esses adoradores, esses satanistas, se acordem, abominem o erro, o pecado e as exalta e a bruxaria, a feitiçaria e corram depressa, peçam perdão, saiam fora quanto mais depressa possível. Apocalipse capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 21. O anjo também me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa no meio da rua principal da cidade. Em cada lado do rio está a árvore da vida, que dá 12 frutas por ano, isto é, uma por mês. Lembram que Eva e Adão comeram o fruto do pecado. Deus preferia que o homem e a mulher comessem do fruto da árvore da vida, e eles não quiseram. Comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal. Por isso que sofremos, por isso que adoecemos e morremos. Por causa do diabo, Lúcifer. E as suas folhas servem para curar as nações. E não haverá na cidade nada que esteja debaixo da maldição de Deus. Não vai entrar nenhum. Nenhum vai entrar. Somente os filhos obedientes e as filhas. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o adorarão para sempre. Verão o seu rosto, e na testa terão escrito o nome de Deus. Ali não haverá mais noite, e não precisarão nem da luz de candelabros, nem da lua, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo o sempre. Na onde? No céu, meus irmãos. A vinda de Jesus. Então o anjo me disse: essas palavras são verdadeiras e merecem confianças. O Senhor Deus
que dá o seu espírito aos profetas. Enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que precisam acontecer logo. Escutem, diz Jesus, eu venho logo. Felizes os que obedecem às palavras proféticas deste livro. Eu, João, ouvi e vi todas essas coisas. E, quando acabei de ouvir e ver, caí de joelhos aos pés do anjo que me mostrou essas coisas. E eu ia adorá-lo, mas ele me disse, não faça isso, pois eu sou servo de Deus, assim como são vocês e os seus irmãos, os profetas, e todas as pessoas que obedecem às palavras deste livro, adorem a Deus. Meus irmãos, todas as pessoas que obedecem às palavras desse livro, meus irmãos, adorem a Deus, adorem a Deus. Obedeçam, irmãos, e adorem a Deus, e não vão na cabeça dessas pessoas desajuizadas, não. E o anjo continuou, não faça segredo das palavras proféticas deste livro, pois o tempo de acontecerem essas coisas está perto. Quem é mau, que continue a fazer o mal, porque não querem se arrepender, não estão nem aí para o Evangelho, não estão nem aí para Jesus. Então, se você é mau, continue no seu mal. E quem é imundo, que continue a ser imundo, porque não quer tomar um banho, não quer lavar as suas vestes, não quer crer, não quer se batizar, não quer esperar o Messias voltar para ser salvo. Então, que continue a ser imundo. Quem é bom, que continue a fazer o bem. Se você é bom, meus irmãos e minhas irmãs, continue a fazer o bem. Deixe quem quiser fazer o mal para lá. Deixe quem quiser ser imundo para lá. E quem é dedicado a Deus, que continue a ser dedicado a Deus. E deixe quem não quer ser dedicado a Deus para lá. Faça a sua parte. Faça a sua parte. A salvação ela é individual. Escutem, diz Jesus, eu venho logo, vou trazer comigo as minhas recompensas para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes as pessoas que lavam as suas roupas, pois assim terão o direito de comer a fruta da árvore da vida e de entrar na cidade pelos seus portões. Mas fora da cidade, agora vem, estão os que cometem pecados nojentos. Não entra nenhum. Não entram nenhum. Os feiticeiros também não entra nenhum, estão todos fora. Os imorais também não entra nenhum, estão todos fora. Os seus nomes não estão escritos no livro da vida. E os assassinos também não entram nenhum, os seus nomes não estão escritos nos livros da vida. Os que adoram ídolos também não entra nenhum, porque os seus nomes não estão escritos no livro da vida.
E os que gostam de mentir por palavras e ações também não entra nenhum, porque o seu nome não está escrito no livro da vida. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para anunciar essas coisas a vocês nas igrejas. Nas igrejas, não é no meio do mato, não é debaixo de uma árvore, debaixo de um pé de pau, não. É nas igrejas que vocês têm que estar, meus irmãos. Se acordem, todos vocês que saíram da presença de Deus, voltem, voltem para casa, voltem, porque é o seu lugar. Não vá na conversa dessas pessoas que são essas pessoas que são desjuizadas, essas pessoas que estão doentes. Eu sou o famoso descendente do rei Davi. Sou a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, venha. Aquele que ouve isso, diga também, venha. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Agora está aberto. O caminho está aberto. Voltem. Voltem, todos voltem. Deixe de praticar a feitiçaria, a bruxaria. Deixe de mentir, deixe de se prostituir. Deixe de roubar, deixe de matar. Deixe essas vidas, essas maneiras que vocês levam. Porque vocês vão ter uma grande decepção. Quando vocês verem o Deus de vocês serem lançado no fogo do inferno, e vocês também irão juntos, se vocês não pararem de fazer essas práticas malignas. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça da água da vida. Eu, João, aviso solenemente aos que ouvem as palavras proféticas deste livro. Se alguma pessoa acrescentar a elas alguma coisa, Deus acrescentará ao castigo dela as pragas descritas neste livro. E se alguma pessoa tirar alguma coisa das palavras proféticas deste livro, Deus tirará dela as bênçãos descritas neste livro, isto é, a sua parte da fruta da árvore da vida, e também a sua parte da cidade santa. Aquele que dá testemunho de tudo isso diz, certamente venho logo. Amém, vem Senhor Jesus. E que a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Ele está dizendo, certamente ele vem logo. Foi o aviso que ele disse, que ele deixou. Certamente eu venho logo. Arrependam-se, creiam e deixem essas práticas malignas. Porque eu estou voltando, eu vou voltar. E aquele e aquela que tiver nessas práticas malignas não subirão, nenhum entrarão no reino do céu. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, todos vocês fiquem com a paz do Messias chamado Cristo Jesus. E até logo. Amém.